Olá, olá, meus amigos. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui nos reunindo para mais uma live do nosso projeto, o Academia Trabalhista. E hoje tenho a alegria de receber a professora Lorena Colnago. Nós temos aqui já o pessoal está entrando, mandar um abraço aqui para o Lauro, nosso colega de pós na USP. Um abraço também para o meu amigo professor Renato Sabino, professor André Doster, magistratura da segunda região em peso aqui na nossa live. Um abraço também aqui para o Mari Ferreira. Um abraço a todos vocês. Deixa eu só esperar que a professora Lorena já entrou e eu vou já habilitar aqui a visualização para que ela possa participar conosco. Olá, olá, minha querida amiga, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso projeto. É uma alegria receber você aqui nessa noite de quinta, para a gente tratar aqui sobre um tema tão interessante do processo do trabalho, que dialoga com o processo civil também, e é uma honra enorme poder debater as suas ideias. Todos vocês imagino que já conheçam a professora Lorena, mas para aqueles que não conhecem ainda, a professora Lorena é doutoranda em processo do trabalho contemporâneo pela USP, cujo orientador, o professor Enoque Ribeiro dos Santos, que eu tive a honra de ter também como meu orientador na pesquisa em nível de mestrado. A professora Lorena também é mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, uma escola de bastante tradição aqui no nosso país, no estudo do processo civil e na teoria geral do processo também. A professora Lorena ainda é membro da coordenação científica da revista LTR, membro também da União dos Fóruns de Processo do Trabalho e, acima de tudo, também tenho a grata alegria de tê-la como minha colega de magistratura aqui no TRT da segunda região. Professora Lorena, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Lhe passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Ítalo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa poder participar desse projeto magnífico que você criou. O Ítalo, além de ser meu colega de magistratura, é um grande amigo, um colega de mestrado, né, do doutorado, que a gente conseguiu fazer ainda alguma matéria junto com os orientadores, né? Então, é sempre uma Verdade. alegria te encontrar. E são muito generosas as suas palavras, né? Eu fico até sem graça. Muito Não, que é obrigada. isso. Aqui, com justiça, a gente faz a apresentação dos palestrantes, né, dos nossos convidados, que são as nossas grandes estrelas. Bom, minha querida amiga Lorena, então, devidamente apresentada e colocado aqui para os nossos internautas e para o público, a ideia que nós tivemos, então, de tratar hoje na nossa live foi sobre um texto da professora Lorena, que está no prelo, né, ou seja, em vias de publicação, num livro que vai sair coordenado por ela, inclusive também, acho que você é uma das coordenadoras, né, Lorena? Que é sobre os anais do primeiro congresso do grupo de WhatsApp Ágora Trabalhista. É um grupo formado por juízes do trabalho do país inteiro, que houve, salvo engano, no mês de maio, um congresso online, e desse congresso resultou, então, resultou uma obra coletiva em que alguns colegas e participantes puderam contribuir com algumas ideias. E esse texto base que vai ser objeto da nossa live aqui hoje, é um texto que foi intitulado pela professora Lorena como Gerenciamento de Processos e os Acordos Processuais. Exatamente o objeto da nossa live, como a gente divulgou aí anteriormente, com algumas pílulas ao longo da semana, tá certo? Antes de lhe perguntar, então, propriamente, Lorena, quero deixar aqui um abraço para a Alice, a nossa colega que fez cadeira no ano passado, Que né? Semestre maravilha. passado com a gente, está nos acompanhando, o Ailson Um Duarte beijo grande também. para todos, né?
Exatamente. O Renato Sabino também faz uma observação interessante de que você coordena Eu vi. 6.579 livros, né? Não, se eu Então, chegar a esse número, realmente, eu acho que não cabe na minha vida, não, viu, Renato? se começar a contar só dos livros publicados esse ano, coordenados, eu acho que já chega perto desse número aí. Mas, enfim, Lorena, para a gente começar o nosso bate-papo aqui no jurídico propriamente dito, primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Como nasceu, ou como surgiu a ideia para escrever o conteúdo, né, as inquietações que te levaram a trabalhar essas ideias que você expôs no artigo? Então, Ítalo, o gerenciamento de processos é um tema que é muito caro para mim, esse tema, porque eu estudo ele muito antes de entrar na magistratura. E lá no Paraná ainda, eu tive com o colega José Alexandre um grupo de pesquisa onde nós analisamos durante um ano, quer dizer, um ano inteiro de análise, de 2 anos atrás, dos 10 maiores devedores da Justiça do Trabalho no âmbito privado e dos temas mais demandados. Porque a ideia é que a justiça seja um local que efetivamente resolva o conflito, mas um conflito para quem vem pela primeira vez à justiça, e não para aquele devedor ou para aquela parte que se utiliza da justiça do trabalho ou do processo do trabalho para constantemente violentar direitos trabalhistas ou trazer ilícitos trabalhistas, né? Então, a ideia de um gerenciamento do processo é da gente efetivamente ter um tratamento mais adequado para o nosso jurisdicionado, mais inteligente, que consiga efetivamente organizar a justiça para atender de modo também preventivo, no sentido de prevenir o conflito, não só de reprimi-lo. Então, essa é uma ideia geral do gerenciamento de processos. E com a pandemia, né, e a suspensão dos atos presenciais, esse gerenciamento ele ficou muito mais evidente do que antes até, em razão da necessidade da gente conseguir impulsionar os processos que vinham tramitando, em razão desses 3 meses sem audiências, né? Já estamos indo para 3 meses sem as audiências presenciais, a gente sabe Presenciais. que as audiências virtuais, elas têm uma dificuldade inicial pela novidade, né, em termos de massificação dessas audiências, porque em casos pontuais elas já eram utilizadas na Justiça do Trabalho, para evitar cartas rogatórias. Nós temos o nosso grande amigo em comum, o José Wally Gonzaga Neto, que já utilizava inclusive o WhatsApp para colher Uhum. depoimento das testemunhas, né, pelo Uma próprio curiosidade, Lorena, telefone do desculpa, advogado. não sei se você sabe, mas o Wally é meu colega de faculdade e meu colega de vestibular. A gente passou no mesmo vestibular aqui Nossa! na Universidade Federal do Ceará. Essa universidade É... é boa, só olha que traz é gente isso. boa para a Justiça do Trabalho. Mas ele é mais inteligente do que eu, porque evidentemente, né, eu passei na sorte, mas ele não por mérito, tanto que ele passou para o primeiro semestre, eu passei para a segunda turma, porque a nota dele foi mais alta, né? Mas brincadeiras à parte, é um grande amigo, por quem a gente tem uma grande afeição. Então essas iniciativas, eu acho que são iniciativas que nós, que trabalhamos com a ciência e com o processo de trabalho, com o direito de trabalho, nós precisamos abrir os olhos para cientificar o que as pessoas estão fazendo há muitos anos no seu trabalho na praxe. Então, por exemplo, organizar o processo em colaboração com os advogados não é novidade, tanto que nesse artigo e até num artigo que eu escrevi em fevereiro para a LTR com o professor Enoch, nós mostramos esse gerenciamento de processos, né, onde numa ação anulatória de um sindicato estadual contra desmembramentos feitos pela diretoria que perdeu as eleições, havia a intervenção do Ministério Público e foi combinado entre o Ministério Público, os advogados dos sindicatos, salvo engano eram 5 sindicatos, e a juíza do trabalho na época, que era a 7ª Vara do Trabalho de Vitória, um plebiscito para resolver de uma forma mais adequada aquele conflito de base, que era uma representatividade dos síndios rodoviários, né, do Espírito Santo,
Então foi intentada essa ideia inovadora, porque, salvo engano, foi o único processo que eu encontrei com essa capacidade de consulta da base, né, para resolver um Aham. problema de briga pela representatividade sindical, e que deu muito certo e pacificou de fato a questão. Então, tal qual esse conflito, quantos outros nós não temos pelo Brasil afora, e que deixam de ser estudados, né, pela comunidade jurídica acadêmica. E, por exemplo, quando a gente se depara com uma alteração, por exemplo, da codificação do processo civil, eles trazem uma cientificação de pontos de praxe que nós já praticávamos há muito tempo, às vezes Verdade. trazendo uma modulação, né, da formalística própria do processo civil, por exemplo, na história do negócio processual do artigo 190, os estudiosos do processo civil dizem que seria um acordo imposto ao juiz, que teria só a função de analisar os requisitos de validade ou não, tal como a gente faz hoje com a homologação extrajudicial. Eu não concordo que esse formato seja importado para o seu trabalho, porque o nosso processo ele tem características próprias. Ele é mais inquisitivo, ele ainda tem a execução de ofício, ele ainda tem o jus postulandi, ele tem também como base a primazia da realidade na busca, né, das provas. Então, por que que o nosso processo, que tem esse caráter inquisitório marcado, e não é um processo, quando eu falo caráter inquisitório, as pessoas param e acham que a gente está dizendo que é o processo da Inquisição. Não é um processo da Inquisição, é um Eu lembro, caráter. Lorena, inclusive, quando a gente vai estudar a história dos modelos processuais, né, que a gente vai ver ali no Código de Processo Civil Austríaco de 1895, né, a reforma de Franz Klein, que deu esse caráter assim, de mais poderes ao juiz. É interessante que, realmente, inclusive nas pesquisas do mestrado, eu me deparei com alguns textos, um texto do Calamandré, em que ele falava isso, de que, na época do nazismo, inclusive, a partir dessa ideia de fortalecer os poderes do juiz, chegou a defender, inclusive, a eliminação do princípio do dispositivo, né? Chegou, segundo o texto, a haver um projeto de lei que visava a estabelecer que todos os procedimentos seriam inquisitivos, né? Inquisitórios. Então, Sim. uma completa supressão Sim, mas eu acho que existe uma do contraditório. diferenciação. Sim, sim, não, eu digo aqui, só para reforçar exatamente essa tua Sim. observação, quando você pensa na inquisitório, processo mais As inquisitório, pessoas imaginam a automaticamente, Santa Inquisição. exatamente. E não é isso, né? A gente tem uma diferença de modelo. A gente tem um modelo completamente dispositivo, que nem existe mais esse modelo completamente dispositivo, que era da Inglaterra, porque hoje, Uhum. com a reforma da Wolff, né? Do Lord Wolf, magistrado né? Lord Wolff, É. né? Então, houve essa reforma até para dar mais poderes aos juízes. Porque lá existe um caso paradigmático que foi anulado e a motivação era o juiz que perguntou demais. Então, o juiz perguntou no lugar das partes, as testemunhas, e por isso o caso foi anulado. Então, a gente faz essa dicotomia, porque esses modelos, eles são modelos de base. Então, por exemplo, no Brasil, nem o CPC ele é dispositivo da forma como, às vezes, a gente lê nos artigos científicos, né? Porque ele tem alguns como o artigo, salvo engano, 139, que se aproxima muito do 765 e é bastante Aham. festejado pela magistratura no âmbito da justiça comum. Civilista, é verdade. Então, sim, e de qualquer forma, após a Constituição de 88, nós temos um processo colaborativo democrático e uma tendência a essa democratização do processo por meio do contraditório, como uma fase necessária para o devido processo legal. Mas eu não posso, por exemplo, pergunta direta do advogado para as partes. Se aplica, por exemplo, na área trabalhista? Não, porque ela acaba sendo um pouco incompatível com os princípios do processo do trabalho. A gente ainda tem a intervenção forte do juiz na busca da verdade real, que é um princípio do direito material que se reflete na área processual. Então, tal qual esses princípios, o 190 também não é aplicável de forma pura, né? Vamos assim dizer. Uhum. Porque, por exemplo, dentro dos negócios processuais, o 191 que fala do calendário,
ele efetivamente menciona a participação do juiz naquela negociação. Alguns países, os países principalmente common law, chamam de negociação, outros chamam de acordo processual, como a França, mas todos eles têm a mesma ideia, de que as partes estão colaborando entre si e impondo algo para o juiz. E como eles partem de uma base de texto de processo civil, eu acredito que para o nosso processo do trabalho, para que a gente possa importar algo parecido, teria que ser modulado. E aí não vai ser importado, vai virar um terceiro gênero. Mas, na prática mesmo, nós já temos isso muito antes do processo civil, com o artigo 765 analisado à luz da Constituição, do contraditório, da ampla defesa. E eu assim, no artigo também explico, né, que o caso não seria que o juiz vai, por exemplo, intervir até em tudo. Mas, por exemplo, em razão até da ordem pública, ele não vai analisar somente os requisitos de validade. Ele vai sentar e conversar com os advogados, como sempre faz, como sempre fez, e vai modular o que não tiver de acordo com a principiologia, com a sistemática, com a técnica do processo do trabalho. Então, seria essa a grande diferença, né? Entre o acordo e o negócio. Ou uma conciliação processual, né? Porque efetivamente a gente não tem esses nomes, essa nomenclatura. A gente tem simplesmente o que a gente faz na praxe a partir do 765. Eu tinha separado, esse era um dos pontos que eu tinha deixado para a gente conversar, Lorena, que me parece talvez que é um dos mais polêmicos, assim, um dos pontos bem polêmicos hoje na discussão do processo de trabalho e um dos pontos altos, me parece, aí do seu artigo, né? Quando você firma posição, inclusive eu fiz a questão de destacar esse trecho aí ao longo da semana, né? O pessoal que acompanhou as publicações deve ter visto essa sua ideia firme de que o 190 é incompatível com a principiologia do processo do trabalho, né? Agora, o que me parece que há de base nisso, e aí eu queria te ouvir também, para a gente chegar novamente nesse tema ainda, é o seguinte, que você estabelece uma premissa no artigo de autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil, né? Sim. E, evidentemente, vocês sabem, a gente tem vários colegas em comum que defendem uma ideia diametralmente oposta, né? Claro. Então eu te perguntaria, assim, de maneira bem objetiva, é de fato o processo do trabalho autônomo em relação ao processo civil? E, em seguida, com base em que fundamentos a gente pode defender essa ideia? Olha, o processo de trabalho, a meu ver, ele é autônomo em razão do processo, com referência ao processo civil, e eu venho defendendo essa ideia há muito tempo. Inclusive, o primeiro Fórum Nacional de Processo do Trabalho, ele foi criado exatamente com base nesse patamar. Nós tivemos o primeiro enunciado foi esse, o artigo 15 do CPC não revoga. Né, as disposições da CLT concernentes ao processo do trabalho. O processo de trabalho tem suas características baseadas também no direito que lhe serve, né? Ele é instrumento do direito material. Então, por exemplo, nós temos os impulsos oficiais muito mais fortes, apesar de terem sido mitigados. Nós tivemos o poder normativo que também foi mitigado. Né, existe, mas assim, existe de uma forma muito sutil e suave hoje para decidir os dissídios coletivos, mas foi mitigado, né, desde 2004, com a emenda constitucional 45. O impulso oficial na execução também foi mitigado agora com a reforma trabalhista de 2017, mas permanece na CLT, não só para o juspostulante, mas também para as verbas decorrentes para as verbas que haja incidência da contribuição previdenciária, né? Mas, além disso, a busca da verdade real, ela está presente como princípio para a colheita da prova. E aí, nesse patamar, nós temos uma distinção um pouco maior. Nós estamos entre o processo civil e o processo penal, eu acho, né? Na minha visão, assim. O processo penal é o que está mais próximo da verdade real, a gente está entre ele e o processo civil, que é o que acaba tendo uma incidência maior da verdade processual. A verdade real, obviamente, a gente não consegue recuperar, porque um fato não acontece duas vezes no universo, né? O mesmo fato.
E aí ele vai ser apreendido de modos diferentes, né? Pelas partes ou pelas testemunhas, né, que o presenciaram. E aí a gente faz menção até os estudos de Malatesta, do... Como é que é o nome dele? É o italiano da prova. Me Michele ajude. Tarufo. Michele Tarufo, exatamente. Michele Tarufo. Então, eles são muito antigos para fundamentar essa história de que a gente traz para o processo um fato que vai passar pelos nossos 5 sentidos e pela nossa racionalização. E até por isso a gente tem essa dificuldade de entender o que as testemunhas falam, porque cada uma fala de um jeito diferente o mesmo fato, né? É raro você ter 2 testemunhas falando exatamente igual sobre aquele fato jurídico que está sendo pesquisado. Então, essas são características próprias do processo do trabalho que o diferenciam do processo civil. Eu não estou dizendo que nós vamos fechar as portas para que o processo civil nunca entre na justiça do trabalho. Mas o processo civil ele é bem-vindo e ele é sempre convidado, desde que ele passe pelo filtro da compatibilidade e da omissão do texto seletista. E o nosso texto seletista, eu venho sempre defendendo isso, ele é um texto que ele surgiu no processo administrativo, porque a justiça do trabalho ela não era do Poder Judiciário. Mas quando ele surgiu de uma forma simples, baseado no CPC de 1939, e ele é plástico. Então, essa plasticidade que hoje Portugal defende tanto no processo, permitindo que o juiz monte com os advogados o procedimento melhor para resolver aquele conflito, a plasticidade que o CPC vem defendendo desde 2015, né? Com a sua publicação e vigência a partir de 2016, que foi uma dificuldade danada para o governo conseguir a vigência dessas alterações processuais, né? Tudo que é novo tem essa resistência, mas o processo do trabalho já traz isso em seu bojo desde que veio para a Justiça do Trabalho, em 1946. Ele é um processo plástico, modulável, e essa é a beleza dele. E por isso a gente consegue fazer tantas coisas em prol do jurisdicionado para pacificar os conflitos, para concretizar os direitos. Então, eu acho que a gente brinca, né? Civilizar nos termos de processualizar e tornar o processo do trabalho tão formal quanto o processo civil, a gente perde essa mobilidade que a gente tem para conseguir resolver melhor os conflitos. Então, por isso eu defendo muito a autonomia da Justiça do Trabalho, porque também é um ramo que eu falo assim, apesar de ser juíza, não ter sido o meu sonho de faculdade, né? Muita gente não sabe, mas o meu sonho era ser advogada, não era ser juíza, era ser advogada, professora, porque eu tinha um avô em casa, advogado e professor, e ele era o meu espelho. Então, eu falo que eu sempre admirei muito o trabalho na Justiça do Trabalho desde que eu era advogada. Mas como juíza, esse trabalho me encantou ainda mais. Eu tenho uma paixão pela nossa justiça, pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz no dia a dia, uma sensação boa de que a gente pode ser útil e bastante útil para a sociedade, que essa felicidade é difícil a gente tentar dizer assim, não, eu vou mudar o seu trabalho inteiro e tornar ele extremamente formalístico. Eu me lembro bem quando eu era advogada, que os advogados me pediam para, como a gente diz na visão leiga, né, quebrar o galho, ir lá para a justiça comum fazer alguma audiência, eu escapava de ficar louca. Porque enquanto num dia de audiência a gente conseguia analisar todo o conflito e resolvê-lo, independente do lado onde você se sente naquela mesa de audiência, no processo civil você vai uma única vez para verificar se tem ou não tem acordo, aí você tem que ir para outra audiência para verificar quais são os pontos controvertidos e discutir o que vocês querem provar, o que não querem, outra audiência para colheita. Então, assim, isso não é compatível com a nossa realidade processual. E trazer, às vezes, Agora, essas normas sem analisar isso, é você transformar o que tem de mais belo da nossa justiça numa justiça mais, como se diz, mais travada, né? Menos célere. sim, sim. Menos versátil, né? Menos versátil, Agora, isso. o que eu queria te ouvir, Lorena, inclusive já vem pergunta aí do chat, por coincidência, é de um colega meu e do Wally também, de faculdade, que é juiz do trabalho também, lá na TRT da 8ª região. Eu não estou dizendo que é a turma o João boa. Paulo, né?
Então, o João Paulo ele pergunta o seguinte: se você não acha que o fato de haver esse movimento de privatização do direito, né, alcançando inclusive às vezes elementos do direito público, né, então, se a gente pensar no CPC, realmente houve uma tônica de tentar aumentar o empoderamento das partes, aumentar o privatismo e diminuir o publicismo. Se isso não é pelo menos se eu entendi bem a pergunta, né, se isso não é um caminho sem volta aí também para o processo do trabalho, né? E aí, ao ponto de admitir os negócios processuais. E aí eu até juntaria uma outra observação para te perguntar o seguinte: se o fato desse espírito democrático inaugurado pela Constituição de 88, né, que você fez questão muito bem de frisar na sua fala, e no artigo também você destaca que é algo que impacta o processo do trabalho, né? Você ressaltou o aspecto do contraditório. Agora, o caso dos negócios processuais também não seria um elemento desse que, de alguma maneira, seria justificado por esses ventos democráticos da Constituição de 88? Na verdade, são duas perguntas, né? Aí você responde Sim. como você Então, dá vamos lá. ordem ou do jeito que preferir. Qual é a diferença? Eu não digo que as partes não podem criar soluções e colaborar. Mas existe uma diferença muito grande. O que a gente tem hoje, por exemplo, na homologação do acordo extrajudicial, que é uma jurisdição voluntária, não pode ser transladado para a jurisdição contenciosa. Porque então, para que eu preciso do juiz? Eu posso resolver o problema numa arbitragem? Se as partes vão dizer qual é a regra de todo o procedimento de colheita de prova, vão assinar convenções de arbitragem quanto a isso, então elas resolvem na arbitragem, elas não precisam do Estado juiz. Percebeu a diferença? Então eu acho que assim, trazer para o âmbito publicístico algo que é próprio da resolução de conflitos no meio privado, não sei se é tão legal. Talvez dentro do processo civil, onde o bojo dos seus direitos tem uma carga de privatismo, de autonomia da vontade, muito maior do que na área trabalhista, funcione. Não sei se na nossa funcionaria. Por exemplo, a meu ver, a gente só pode ou homologar ou não homologar os acordos extrajudiciais. Eu sei que alguns colegas pensam diferente, eles modulam inclusive cláusulas. Como juiz, eu não faço isso, eu utilizo à risca a ideia da jurisdição voluntária. Mas eu acho que dentro do procedimento de colheita de prova, a participação, e aí eu digo participação das pessoas, ela é salutar e necessária. Agora, a participação das pessoas com exclusão do juiz, não. Dentro do próprio processo civil, nós temos uma doutoranda na USP defendendo essa mesma ideia, que é a Maria, salvo engano, é Maria Cecília, que é professora da PUC do Paraná. E eu não lembro quem é o orientador dela, mas ela defende a mesma ideia. Então, para você ver como também no processo civil não é algo tão estável como os colegas que defendem a aplicação do 190 dessa forma tão forte, né? Por exemplo, conversando com o ministro Cláudio Brandão, que participou da Instrução Normativa número 39, ele mesmo fala, ele gosta muito dessa ideia de colaboração, mas quando a gente passa para ele, então, quando eu aplico o 190, não tem mais a participação do juiz, ele fala, não, aí eu tenho que modular, porque eu acredito que tem que ter participação do juiz em todo momento. Então, essa é a diferença, essa é a diferença fina, a gente fala do argumento, né? Não é meramente, por exemplo, eu participei também o programa que você participou do Trabalho em Movimento com a Juliane Facó, e aí a Juliane fazia questão de dizer, não, mas a Lore muda só a parte do nome. Não, não é a parte do nome, sabe? Não é o nome. Eu estou chamando de acordo processual inicialmente para diferenciar. Mas depois, talvez eu até mude ainda alguma coisa num segundo artigo, reformulando, porque pelo que eu estudei depois com as informações da professora Gisele Góes, de que a França utilizava também essa nomenclatura, eu fui analisar os textos franceses e eles mudam só a nomenclatura mesmo. A negociação é igual entre as partes, com oposição do que elas transacionaram ao juiz, que ou homologa ou deixa de homologar. Não é o caso brasileiro.
E às vezes a jabuticaba é legal. A nossa jabuticaba é legal. Por exemplo, no processo coletivo, que a gente inicialmente buscou alguns conceitos na Itália, namorou com os Estados Unidos e criou um modelo próprio, o nosso modelo próprio hoje é aplicado em toda a América Latina. Então, todas as legislações da América Latina foram modificadas para se aproximar do que a gente tem em termos de microsistema de acesso coletivo à justiça. A Itália agora está com a lei, salvo engano, número 32, que entraria em vigor agora em agosto, mas eles prorrogaram para outubro, que é exatamente a defesa em juízo dos interesses individuais homogêneos, como nós. A inspiração é a Uhum. nossa lei. Então, por que a gente vai ficar eternamente com essa síndrome de, sabe, de país pobre ou de pensadores pobres que precisam estar sempre buscando algo fora, ao invés de valorizar aquilo que a gente cria de tão originário e que dá certo na solução de conflitos, né? Então, essa história de estudar as diversas soluções de conflito, o que a gente pode fazer para otimizar os processos do dia a dia, eu brinco que é a menina dos meus olhos, né? O meu marido até falou bem assim, quando todo mundo conversava de MP, você não queria nem fazer live. Agora mudaram o tema para gerenciamento processual, você ficou toda animadinha. Tá certo, mas a gente sabe que é uma área que você domina bem, né? Então é uma contribuição que você tem para a comunidade científica e para a comunidade virtual aí, dos interessados no assunto, de fato, sem sombra de dúvida. Agora, Lorena, o Lauro faz um questionamento perguntando sobre o que seria propriamente esse ajuste fino, né? Ou esse argumento fino que diferenciaria o acordo processual que você denomina, né, com essa terminologia, e o negócio processual, ou também, salvo engano, há uma nomenclatura de convenção processual, que é o, salvo engano, que costumam Também os pode civilistas ser. mencionar, se não me falha a memória, diferenciando o negócio sobre o processo, que seria aquele efetuado antes da instauração, e o negócio processual propriamente dito, que é aquele que seria feito no curso de um processo. Agora, o Lauro pergunta qual seria, então, esse argumento que justificaria essa diferença, para não ser uma diferença apenas terminológica, mas também a justificar uma É categoria fácil. distinta. E É eu vou só a ajuntar, participação do juiz. pronto, era outra pergunta que eu ia É fazer, é a o seguinte, participação efetiva do juiz. Sabe, o então juiz o não é um juiz, ele poste que vai também é ficar ali só sujeito. olhando. Ele é sujeito do processo. A relação processual é triangular, ela não é angular. Isso tá sedimentado na doutrina desde o século passado, que ela é triangular. Então, por que eu vou excluir o sujeito da relação processual jurídica? Muito bem, a professora Janete Deste, que é de todos nós conhecida, né? Ah, minha professora querida do coração. E também estudei pelo livro da professora na época da preparação do concurso da magistratura, né? Ela tem um livro que é uma obra realmente muito importante para aqueles que desejam se dedicar ao estudo de preparação para a magistratura do trabalho e também auxilia, evidentemente, na nossa prática profissional. E ela registra que pensa diferente de você, Lorena, mas respeita a sua convicção. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: esse me parece que é um ponto bem interessante do desenvolvimento da tua ideia, porque, assim, lá no processo civil eles ainda estão discutindo também esse tema, se o juiz é ou não sujeito partícipe do negócio processual, né? Houve um acordo, se não me falha a memória, aí agora no início do mês do STJ, dizendo que, de fato, o juiz não participa, e uma das premissas doutrinárias que é apontada é de que o juiz não teria como, ao mesmo tempo, ser partícipe e ser o garantidor da validade do negócio, né? Então, se, de acordo com a linha do que está Bom, estabelecido no 190, ele seria uma espécie de filtro para saber e fazer análise da validade daquele negócio, se ele virar partícipe, ele não teria como assumir as duas funções, de partícipe do negócio tá. e, ao mesmo tempo, de avaliador. Agora, não sei se você chegou a pensar, porque me parece que isso abre um campo de desenvolvimento fértil de um encaminhamento talvez próprio no âmbito trabalhista, se partir da premissa de que o juiz também participa do negócio processual. Sim, e eu acho que é o seguinte, dentro do processo civil, eles não têm uma normativa que diga como o nosso 765, que o juiz poderá adotar
qualquer ato necessário à utilidade do processo a fim de que ele seja mais efetivo. Não é exatamente essas palavras, não são exatamente as palavras que estão escritas no 765, mas é mais ou menos isso que ele diz. Então, essa é a porta de entrada, e talvez é o que o Lauro está falando, que não entendeu muito bem o argumento fino. O argumento fino é o que diz o 765. Ele vai ser modulado pelo contraditório, pela ampla defesa. Eu defendo o processo colaborativo lá do Hélio Fazzolari, que foi tão bem importado pelo Carlos Alberto Alvaro, o professor Mitidiero, o professor Hermes Zanetti, o professor Marinoni, né, que são seus discípulos. E a gente fala que é a escola do Rio Grande do Sul de processo, né? A escola do Sul. Escola do Sul, exatamente. Eu tenho até que fazer uma confissão. Embora eu faça o doutorado na Escola Paulista de Processo, eu nunca gostei muito da metodologia, para onde eles levam o processo. Eu sempre gostei mais do pensamento do Sul. E como eu vim da Escola Capixaba de Processo, né, que estudava todo mundo e também tinha os seus pitacos, então a gente conseguia estudar a Escola Baiana, a Escola Carioca, não era só a Escola Paulista. E aí você vê que, por exemplo, nessas outras escolas, a gente tem um pensamento mais flexível, nesse sentido de inovações e, por exemplo, de lá do Rio Grande do Sul veio primeiro a ideia desse processo colaborativo com Carlos Alberto Alvaro. Ele não surgiu aqui em São Paulo, né? Hoje em dia ele foi sedimentado no CPC, mas isso a gente discutia quando eu fiz o mestrado lá atrás, em 2006. Então, você vê que é antigo o debate. E por conta disso, eu acho que o processo do trabalho, ele sempre foi colaborativo. Ele nunca deixou de ser colaborativo, porque até o tratamento entre os próprios advogados e dos advogados com juízes, ele é distinto de um distanciamento social que acontece entre advogados e juízes na justiça comum. Né? A gente vai à justiça do trabalho, mesmo os advogados que atuam de forma, como é que fala? Como ex-adversos, saem de lá de braços dados, batem papo, um segura as pontas para o outro, se precisar, por exemplo, tocar um processo enquanto o outro está fazendo audiência em outro andar, ou eles têm uma flexibilidade maior uns com os outros, até para criar procedimentos junto com o juiz. Por exemplo, quando eu atuei em Cascavel, e isso foi em 2013, os advogados tinham uma combinação entre eles e com os juízes de que, apesar da audiência ser bipartida, inicial e instrução, da inicial, quando não havia acordo, eles combinavam um prazo de defesa de 30 dias. Onde está escrito esse prazo de defesa para a entrega da defesa de 30 dias? É uma combinação, mas os juízes aceitavam. A única vara, que foi a 5ª vara de Cascavel, que não aceitou, porque o juiz não quis participar dessa combinação, lá não houve, porque ele aplicou a lei. Houve um abaixo-assinado, uma comoção geral da OAB junto ao corregedor da época. O corregedor chegou a Cascavel e disse para eles, olha, sinto muito, o juiz fundamentou a sua decisão, seu entendimento na lei, na norma. Então, no caso, o colega dava só 5 dias como prazo de defesa, baseado naquela norma que eu preciso de, entre a notificação e a próxima audiência, de 5 dias de intervalo. Então, era assim que ele se baseava. Justificou e o corregedor não teve o que fazer, porque não era um ato tumultuário, era uma motivação de um ato. Utilizando o 765. Então, se você não tiver a colaboração do juiz e a participação dele efetiva, não só na validade. E eu vou além. Para isso, a gente tem o 2º grau. O 2º grau, ele serve para balizar a validade dos atos. Então, eu tenho o juiz de 1º grau participando desses atos propriamente ditos, nessa fase, que agora virou uma fase necessária de saneamento, né? Em razão das... Porque a fase de saneamento, ela estava contida dentro da audiência una. Hoje ela não está mais contida, porque a gente não consegue mais fazer audiência una pelo meio virtual. A gente tem, até pela resistência, né, da comunidade jurídica, a gente tem bipartido em inicial e instrução. Às vezes até inicial ou conciliação para uma tentativa, quando as partes não querem mesmo a instrução virtual. Mas, de qualquer forma, você tem sempre o 2º grau como um local necessário, a meu ver, e adequado para analisar a validade desses atos.
Então, eu não tenho só o juiz participante analisando a validade, eu também tenho o duplo grau de jurisdição. Perfeito. Agora, Lorena, antes, eu queria te fazer ainda uma pergunta mais sobre o tema dos acordos, para a gente passar também para trocar um pouco de ideia também sobre o link entre isso e o gerenciamento dos processos, né? Agora, ainda antes só de colocar essa questão, só registrar aqui, mandar um abraço também para a nossa colega Claudirene, que fez cadeira com a gente também no semestre passado, que está nos assistindo, e um abraço também para minha colega Manuela Keunek, que está está terminando o mestrado lá na USP também, orientada pelo professor Estevão, e está escrevendo exatamente sobre a convenção processual atípica no processo do trabalho, né? Então ela também está nos acompanhando aí, e deixar aqui um abraço para elas duas. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer ainda dentro desse tema dos acordos processuais, Lorena, era o seguinte, então, pelo que eu entendi da tua ideia, basicamente o juiz é um partícipe e isso precisa ser construído com a participação do juiz, esses negócios processuais, Sim. né? Ou esses acordos, Pode acontecer, processuais. por exemplo, da ideia a partir do juiz e os advogados aceitarem. Pode acontecer da ideia a partir dos advogados e o juiz aceitar. Mas o que não pode acontecer é a exclusão do juiz. Quer ver uma ideia excelente que um advogado me deu, inclusive, numa das audiências iniciais né, durante a pandemia? Ele falou que ele montou no escritório dele um local, uma sala paramentada, para oitiva de testemunhas e partes, porque ele atua também no juizado especial e no juizado especial eles já estavam adotando essa prática. Então ele convidou o outro colega para levar não só a parte, como as testemunhas, né? E com todo aquele cuidado sanitário que a pandemia exige. Para que a nossa audiência de instrução fosse realizada comigo virtualmente, ele e o outro colega em salas separadas dentro do escritório, em cada um num computador, mas a testemunha ou as partes entrando de uma em uma lá dentro dessa salinha especial, tal qual aconteceria numa sala de audiência ou na nossa sala lá do TRT2, do segundo andar, que tem toda a paramentação para ouvir as pessoas à distância. E eu achei um espetáculo. O colega dele, como era novidade, pediu que eu suspendesse o processo por 20 dias para ele pesquisar com o escritório, com as partes, essa ideia. Outra ideia também super interessante, a OAB de São Bernardo montou essa sala e está disponibilizando para os advogados e para os juízes lá de São Bernardo para a oitiva das pessoas, para que os processos não fiquem parados, pedindo apenas que tanto os juízes marquem menos atos, para não haver aglomeração dentro da OAB, como para que os advogados se organizem melhor para poder fazer essa marcação de uma forma que respeite também esse distanciamento social. Olha que iniciativa maravilhosa. Essa iniciativa se aplica ao processo de trabalho? Se aplica. Mas eu posso impor ela, por exemplo, para algum colega que não aceite porque vê problema nesse ato? Eu não tenho como obrigar o colega a fazer algo diferente, porque, primeiro, que isso não está escrito em nenhuma lei, e segundo, que a gente tem o crivo e o filtro do 765. Mas é uma ideia espetacular. Era exatamente sobre isso que eu queria te ouvir como última indagação em relação ainda aos acordos, Lorena, é o seguinte. Então, na sua ideia, não significa propriamente que um eventual acordo feito pelas partes negociando algum tipo de matéria referente ao processo, não significa que você já rechaça isso de plano, né? Mas que você entende a necessidade de fazer uma avaliação. É isso ou não entendi bem? Por exemplo, vamos supor que as partes... Deixa eu fazer um corte metodológico, porque, por exemplo, como juíza, as pessoas que já fizeram audiência comigo enquanto advogado sabem que eu sou extremamente democrática e que eu construo as decisões todos os dias com os advogados. Então, salvo em casos, por exemplo, a lei determina que se há uma dúvida quanto à insalubridade e periculosidade, é necessária a perícia, né? Se não há pagamento naquela área. Eu não posso, por exemplo, dizer para os advogados que eu vou aceitar um acordo que eles vão fazer, dizendo que eles vão pagar uma perícia ou não vão com a chancela do juízo, sem haver nada, absolutamente nada. Isso eu posso aceitar em termos de acordo para extinguir a lide. Eu vou pagar o valor correspondente, ou uma parcela do valor correspondente se eu tenho dúvida. Mas que eu vou dispensar propriamente dito, sem uma prova emprestada, sem nada, isso eu não posso.
e isso vai vir para o meu julgamento? Então, a meu ver, esse é um ponto que, por exemplo, se houvesse um acordo processual, uma convenção processual, uma negociação processual, o juiz pode interferir e modular essa cláusula para que Entendido. essa combinação fique válida. Agora, o que eu não aceito de forma nenhuma é você tratar esses acordos da Justiça do Trabalho como as pessoas estão tratando a homologação de acordo extrajudicial material. Que você vem, impõe para o juiz, ele não pode modular nenhuma cláusula, porque na conciliação normal os juízes modulam as cláusulas, até para evitar, né, o problema da ascendência, por exemplo, ou da parte econômica de uma sobre a outra, ou a miserabilidade de uma parte quanto a, como é que fala, a elevação econômica da outra, que são problemas, por exemplo, que a Inglaterra também combate. A Inglaterra vem reformando o seu processo civil para combater o fato de que a maior parte das lides dele, apesar de demorar muito tempo, terminava em acordo porque uma das partes se sentia economicamente fraca para tocar o processo. Então, isso na Justiça do Trabalho, eu acho que a gente, como juiz, tem que velar e tem que analisar em todos os atos processuais. Tem que tentar compatibilizar as partes para que elas resolvam o conflito sozinhas e da melhor forma possível, sim. Mas eu também não posso deixar que uma parte se sobreponha à outra, nem quando é, por exemplo, um credor quanto ao devedor na execução, nem o devedor quanto ao credor nessa mesma execução. Porque já aconteceu as duas coisas. Já aconteceu, por exemplo, num acordo que as partes faziam do direito material, vamos supor, vamos colocar dessa forma, em que o advogado falava assim, tudo bem, eu aceito o acordo que o executado está propondo, mas eu não libero o veículo. Mas não libera o veículo para quê? Não libera para circulação, eu não estou liberando a penhora. Então, pera lá. Uma parte, aí eu estou te dando um exemplo que é o contrário, que é normalmente o que a gente tem é o devedor se sobrepondo ao credor. Mas nesse caso eu estou dando o exemplo contrário, exatamente para você ver como às vezes a gente precisa interferir, que eu falei, não, ele vai continuar bloqueado, mas a restrição de circulação não tem razão de ser. A pessoa vai ser depositária fiel, ela tem a parte criminal que vai incidir se ela sumir com aquele bem, mas ela precisa, por exemplo, eram 3 motos que faziam parte da atividade econômica da empresa e ela precisava rodar com essas motos até para pagar as parcelas do acordo que estava fazendo. Percebeu? Então, assim, deixar as partes se sobreporem às regras do processo, às vezes é criar uma situação insustentável lá na frente. Eu, particularmente, não tenho uma posição de todo refratária, né, à figura, embora eu compartilhe com você de algumas das importantes premissas que você estabelece, né, desse caráter mais inquisitivo, né, desse caráter autônomo do processo de trabalho também, enfim. Talvez na prática a gente não veja tanta diferença do que a gente debate na parte científica. Porque na prática todo mundo aceita os acordos processuais e todo mundo, assim, todo mundo que eu falo, todos os juízes acabam modulando alguma coisa que entendem que seja ilícita ou abusiva. Sim. Então, por isso que eu estou te falando, que eu digo assim, talvez praticamente, como você colocou, pode não ser uma diferença tão perceptível, mas eu acho que em termos de campo teórico tem um campo fértil aí para explorar. O campo teórico é fértil, mas na prática, você aplicar ou não aplicar, você fazer o acordo pelo 190, como nós estamos fazendo na prática, ou não fazer com base no 190, como sempre fizemos antes, não vai fazer grandes diferenças, a menos que a gente comece a ter teses dos advogados dizendo que nós não poderemos participar, nós seremos mero homologadores. Sim. Então, como os advogados não vêm fazendo isso, por enquanto a gente não sente essa necessidade de teorizar a respeito. Eu acho que essa é a diferença do seu trabalho. Perfeito. É como se fosse você quer romper com aquela ideia de que o juiz, na análise desses acordos ou negócios, como se queira chamar, fuja daquela imagem do árbitro de tênis, né? Que só diz fora, dentro, tal, ponto, saque e tal, né? Não, que ele tem uma participação, porque né? A gente acabou virando esse árbitro do tênis no acordo extrajudicial. A gente virou esse árbitro do tênis. Só tá dentro, tá fora, tá dentro, tá isso fora. mesmo, verdade. Mas agora, o Lorena, propriamente dito não tem como.
Agora, também para a gente enfrentar aqui um pouco desse outro tema, o tema dos negócios processuais, os acordos processuais sempre gera Polêmica. bastante polêmica, né? E a gente vai conversando e vai desenvolvendo as ideias, apontando outros desdobramentos, enfim. Mas, deixando também aqui um abraço para a doutora Alda Vila, eu queria te perguntar o seguinte: uma vez fixada, então, essa premissa do que são os acordos processuais, com essa distinção, conceituação própria que você trouxe, te pergunto, o que isso tem a ver com o gerenciamento de processos? Antes de tudo, na realidade, né, o que seria o gerenciamento de processos e, em segundo plano, como que os acordos processuais contribuem para esse gerenciamento? O gerenciamento do processo é você analisar o processo visando a efetividade das decisões finais. Então, os acordos, eles contribuem porque nem sempre aplicar a letra fria da lei vai pacificar o conflito. Às vezes, uma sentença ela pode muito mais acirrar do que pacificar esse conflito. E na medida que eu trago as partes para discutir comigo quais são os meios mais eficazes de colheita de prova, de análise de alguns pontos, por exemplo, vamos supor que eu tenha suscitado... Aqui em São Paulo é difícil, porque... Aqui a gente tem a competência territorial também como uma competência funcional, né? Em razão da organização. Mas em outros lugares não. Mas vamos supor, por exemplo, que uma pessoa tenha ajuizado uma ação fora da sede da empresa, fora de alguma filial da empresa, lá não observando o artigo 651. Se os advogados combinam, por exemplo, de usar os meios tecnológicos para serem ouvidos e falam assim, ok, pode continuar nesse local, nessa vara próxima, por exemplo, à casa do empregado, que facilitaria o acesso à justiça dele, mas não a colheita de prova, e eu uso os meios telemáticos combinado com os advogados. Como o Oli faz todos os dias lá nas varas que ele atua em Curitiba, eu tenho vários processos que ele me cedeu para inserir como exemplo, né? Inclusive, só fazendo um parênteses, Lorena, para quem está acompanhando a live aí, no artigo da professora Lorena, que é a base aqui do nosso debate de hoje, que está aí no perfil da Academia Trabalhista, vocês podem conferir aí nas últimas publicações, ela trata de diversos exemplos desses acordos processuais que ela denomina. Mas, fechando o parênteses e deixando um abraço também aqui para a nossa colega Juliane Facó, totalmente interessada no tema, né? Eu te fecho o parênteses e peço para que você continue, Lorena. Como é que fala? Me apurar desses argumentos, porque ela me coloca tão contra a parede que eu fico louca, que eu fico pensando assim, eu tenho que raciocinar muito para poder contrapor os argumentos dela. Então, por exemplo, num caso como esse, né, como seria? Se eu tenho um juiz como o José Wólio Gonzaga Neto, que aceita a colheita da prova pelo celular, numa videochamada do WhatsApp, que é algo muito simples, como, por exemplo, a juíza Karina, lá de Mato Grosso, que faz isso, salvo engano, em Alta Floresta com os advogados. Por exemplo, ela entra na plataforma do Webex, não está conseguindo acesso com os advogados, ela liga para eles via WhatsApp, que às vezes funciona melhor, né, dependendo do caso, e coloca a câmera do WhatsApp com essa ligação conjunta virada para a câmera do telefone, do computador, para continuar a audiência. Então, se a gente tem juízes como esses dois que eu estou dizendo, um acordo processual com a participação desses juízes é sempre muito salutar para o gerenciamento do processo. Imagine quanto tempo esse processo demoraria para se ouvir, por exemplo, uma testemunha que estivesse no Japão, como tem o exemplo lá do Oli, por carta rogatória, ou fazendo com que essa pessoa pague uma passagem que normalmente é muito cara para vir aqui e às vezes a audiência nem acontecer. Porque a gente tem ainda os problemas do dia a dia do fórum, né? Às vezes eu tenho uma testemunha na Bahia, a gente estando aqui em São Paulo, a outra lá no Rio Grande do Sul. Se eu consigo usar a tecnologia a meu favor para ouvir todas essas pessoas sem as cartas precatórias, o meu processo dura, no primeiro grau, a média de 3 meses. Se eu uso a carta precatória, esse processo pode ter um abastecimento de prazo de até 2 anos, 3, a depender
a depender de para onde for cada carta precatória dessa. Então, gerenciamento do processo significa você analisar o processo, observando os atos processuais que serão produzidos com utilidade, celeridade e economia processual. Uhum. Seria É o que nesse o sentido. professor Dinamarca chamava de processo civil de resultados, né? Ou Exatamente. seja, Aí eu te falo, o professor Dinamarco, que é essa sumidade, chama o processo civil de resultado, né? Sem efetivamente ele ser, porque a gente vê na justiça em números, até hoje, eles estão ainda se debatendo quanto ao tempo mas do na realidade, processo. E o nosso é, processo, que é um processo de resultado, porque utiliza os atos processuais dessa forma, vem sendo tão criticado. Então eu realmente não entendo. ele na realidade aponta que isso seria um ideal, né? De que a ideia de efetividade que você trouxe aí quando falou do gerenciamento dos processos, né? De fato. Então, mas a gente já O- está numa justiça, Ítalo, que É isso, vivencia isso. no seu dia a dia esse Sim, sim. processo de resultado, que seria o Aham. ideal do processo civil, do seu maior ícone. Né? Então, Agora, eu fico, às vezes, estarrecida com o processualista civil que fala mal da justiça do trabalho, do processo do trabalho. é que vai depender muito, talvez, do perfil, né? Às vezes tem muita gente que critica o professor Dinamarca, né? Mesmo na época que ele lançou as teses da instrumentalidade do processo, enfim. Mas, Lorena, o nosso tempo está se acabando. Eu queria só te ouvir ainda, para confirmar aqui uma Mais uma. informação. Não, é uma breve informação, só para ver. Se na tua ideia, então, me parece que essa ideia do modelo cooperativo, o modelo colaborativo do processo seria uma chave mestra aí para Sim, a parte, o decifrar processo. todo o arcabouço Ó, teórico, né? esse eu também venho defendendo desde a época do mestrado. Eu acho o seguinte: o Hélio Fazalar, ele bebeu nas fontes da filosofia com Habermas, que diz que a gente está Uhum. sempre num auditório qualificado, debatendo, de modo que as pessoas que perdem não é a regra da maioria que prevalece, mas os perdedores se conscientizam de que aquela solução é a melhor quando eles debatem a exaustão. Então, o Hélio Fazalar, eu tenho certeza absoluta que ele acabou lendo o Habermas, porque o ideário dele vem focado nessa história de que o processo seria, sim, esse espaço qualificado, onde eu tenho um contraditório, uma ampla defesa elevados à sua máxima potência, a fim de que as partes, ao debater com o juiz, construam com o juiz a melhor solução e entendam ao final, quando, por exemplo, realizam acordos ou quando sai uma sentença, elas consigam pacificar o seu conflito entendendo que aquela foi a melhor solução. Por isso que eu sempre defendo que é necessário uma participação mais ativa das partes. Mas essa participação mais ativa das partes não importa na exclusão do juiz. Perfeito. Porque são todos atores processuais dessa relação jurídica. E hoje eu vou te Uhum. agradecer, assim, antes até do grande final, né? Eu vou lhe agradecer imensamente porque o seu debate me permitiu refinar ainda mais os argumentos e eu vou fazer o artigo número 2 com tudo que a gente debateu aqui, com essas Legal, legal. filigranas. Não, eu te agradeço, Lorena. O nosso tempo está acabando, infelizmente. O Instagram acho que vai derrubar a gente aí mais ou menos em breve. Deve estar faltando uns 2 ou 3 minutinhos para acabar. Ó, o Paulinho Eu queria, Fernando aí, então, manda um beijo para ele. um abraço. Paulo Fernandes aí, colega também da gente. Eu queria, então, te agradecer imensamente, Lorena, por você ter se disponibilizado a participar aqui do nosso debate. Você tem dado, para o pessoal que não sabe, a Lorena tem dado uma força muito grande no projeto. Tem feito, dado sugestões muito oportunas, feito algumas intermediações bem interessantes, e ela, assim, tem ajudado, apesar de não ser propriamente, aqui não está formalmente no projeto, mas ela tem me ajudado muito. Então eu quero te agradecer, além da ajuda, vamos dizer assim, dos bastidores que você tem nos dado, por essa verdadeira aula que você nos trouxe hoje. Assim como você fala que o debate te ajudou a refletir, mas eu confesso que para mim mais ainda, eu saio muito mais enriquecido, pensando aqui talvez em uns caminhos que não tinha inicialmente cogitado. E eu quero te agradecer enormemente por você ter aceitado, por ter participado aqui conosco nessa quinta-feira de noite, ter dedicado um pouco do teu tempo para trocar ideia comigo e com o pessoal que está nos acompanhando aí pela live. Eu te agradeço enormemente. E aí te passo para você dar o seu abraço final, você tem 25 segundos.
Ai, meu Deus. Ítalo, eu vou te agradecer assim do fundo do coração. Você sabe que eu te admiro em todos os seus projetos. Você colocou todos os nossos colegas para debater o CPC, o que é uma super novidade, todos debatendo com muita Dez ênfase lá no segundos, Lorena. TRT2. E eu faço votos que o seu projeto cresça cada